Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo o programa Em Busca de Livres Pensadores. O formato de rádio, que aqui João e eu, e mais a nossa sempre querida equipe de apoiadores, equipe de suporte, o Caio José, a Mari Andrade, enfim, o pessoal aí que tá dando um suporte muito legal pra gente. E também os nossos ouvintes e telespectadores, né? Todos os programas com a gente. Beijo pra todo mundo. Que, aliás, é muito bacana até, João. Estamos começando um programa hoje, mas a Semente Abstrata é um projeto super novo. Novíssimo. Né? É um embriãozinho ainda de algo muito bacana, muito bonito que a gente pretende fazer. E nós queremos agradecer muito o carinho das pessoas que estão nos direcionando, muita vibração bacana, muita energia positiva para a gente construir esse projeto. Construam conosco. É tá? Isso, a construção é mútua. Para conhecer um pouco do nosso trabalho, e aí é interessante também observarmos uma coisa. O Núcleo 137, com o seu encerramento, João e eu iniciamos um novo ciclo, uma nova etapa que se chama Semente Abstrata. Há muito material bacana criado pelo Núcleo 137 que serve para embasar e para nortear muitas das discussões que nós temos aqui. No site do Núcleo 137, que é o núcleo137.com, vocês podem encontrar algumas centenas de textos com temas, com conceitos, com discussões e debates muito bacanas. Certo? É isso aí, tem já muita coisa legal lá. O nosso material, agora vocês encontram nas redes sociais, que é o facebook.com/sementeabstrata, youtube.com/sementeabstrata e o Instagram agora com conteúdo exclusivo e atualizações diárias no @sementeabstrata. Qualquer outra coisa que vocês queiram trocar de ideia conosco, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. É isso aí. Certo? Certíssimo. Vamos lá. Pessoal, se vocês se lembram, na semana passada, o João nos trouxe aqui o mapa astrológico do início da primavera. Do equinócio de primavera, né? Da semana passada. Contando um pouco sobre a leitura dele como astrólogo, de o que ele interpretava para a ambiência dessa primavera que acabou de começar. E nós prometemos trazer para hoje, nesse programa aqui, o que será o mapa do dia das eleições. Do primeiro turno. Do primeiro turno, é importante ressaltar isso. Então, é sempre importante ressaltar, trazemos aqui a política como tema de debate por ser uma das tônicas do conhecimento, né? Uma das formas para fazer a humanidade evoluir. Não exatamente essa questão tão, infelizmente, deturpada que nós encontramos aí, mas a política no seu lado mais consciente. Consciente. Podemos chamar Acho que assim, a chave, né? a palavra é essa, Ademir. Independente de partidos, claro. Independente de candidatos. Então, recomendo muito que vocês deem uma olhadinha no programa da semana passada. Tá? O João já meio que estabeleceu um pouco a ambiência e hoje a gente vai aprofundar especificamente nessa eleição. Vamos lá. Vamos falar rapidinho, né? Certo. De algumas das... Primeiro, bom dia, Ademir, bom dia a todos. Primeiramente, estabelecendo, né? É sempre importante estabelecer essa premissa de que os astros inclinam, mas não obrigam. Sempre. Né? Isso é um ponto muito importante. Muito importante, essencial. Ô João, e até nisso, já que nos dois últimos, no programa passado e nesse, nós estamos abordando muitas coisas de astrologia, eu queria que você só reforçasse um ponto. O astrólogo, por exemplo, você no caso, quando faz a leitura de um mapa, interpreta uma situação, você pode ou não pode dar respostas de sim ou não? Poder você até pode, né? Eu não recomendo. Uhum. Não recomendo. É complicado, muito complicado você fazer prognósticos, né? Você indica tendências, você indica forças, fluências, desafios em determinados setores da sua vida, em determinados momentos, né, de cautela ou de fluência, por aí. Você faz um quadro geral. Agora, você falar para uma pessoa, olha, vai acontecer isso ou não vai acontecer... É muito complicado. Aí entra o livre-arbítrio. Não é a minha tônica. Oi? E aí entra o livre-arbítrio. Exatamente, Tá. entra o livre-arbítrio, sempre. A chave de tudo é a consciência.
o interesse maior da astrologia, assim como das outras ciências herméticas, é servirem como subsídios, servirem como parâmetros, e principalmente subsídios, bases, para você, sabendo das tendências que estão com você, entendeu? E que nós chamamos na teosofia de as positivas de Skandas e as negativas de Nidanas, a luz Skandas, as sombras Nidanas, você, sabendo das suas tendências positivas e negativas, e isso a astrologia traz elementos muito, muito, muito importantes, né? Você saiba lidar da melhor maneira, através da sua consciência, para que você busque um autoconhecimento no sentido de buscar um equilíbrio interior. Legal isso. E aí viver melhor, enfim, mas mais conscientemente. A chave disso tudo é sempre a consciência. É por isso que é super importante reforçar até a frase que você falou há pouco. Os astros inclinam, mas não obrigam. É criado um cenário, uma série de tendências que vão surtir os seus efeitos. Agora, a nossa consciência, o livre-arbítrio trabalha conforme a nossa consciência, né? Se numa face de inconsciência, muito provavelmente nós seremos levados, guiados por todo esse cenário. Agora, com consciência, com um uso, vamos chamar assim, o termo é consciente. Do livre-arbítrio, nós conseguimos tanto tirar o melhor proveito de uma situação, quanto minimizar eventuais dificuldades, uns cenários mais adversos. Ou mesmo tirar a melhor lição de um cenário adverso. Não é? É isso aí. É muito legal isso. João, conta um pouco então para nós, fala um pouco do que você conseguiu interpretar desse mapa. Vamos lá, vamos juntos aqui, Ademir. Sempre, o que me chama mais atenção é a seguinte... é o posicionamento de Marte atualmente, né, e que vai permanecer nesse posicionamento desafiado, um posicionamento tenso até a data das eleições. Isso é uma questão que já vem há algum tempo. Na verdade, essa tensão muito grande e que, segundo o meu ponto de vista, está afetando negativamente o astral das pessoas, o astral principalmente de nós brasileiros, pelo lado emocional, vem do eclipse do dia 27 de julho, né, que foi um fato astrologicamente muito relevante e muito desafiado. Tá? Uhum. Lembrando sempre aí também, a polaridade. Né? Um desafio não significa que... Um desafio, um ponto de tensão não significa que é ruim, né? É ruim se você não procurar, não tirar a melhor lição, não procurar superar aquele obstáculo, por exemplo, ele pode se tornar realmente algo negativo. Mas se você buscar compreender com a sua consciência, aquilo pode se tornar um ponto de consciência e uma mola propulsora evolutiva muito forte, tá? Um ponto de tensão. Então é importante a gente enfatizar isso também, nós enfatizarmos isso. Mas, de qualquer maneira, eu puxo eu considero o fio condutor dessa interpretação, e é uma interpretação, a partir de Marte, porque Marte, além de representar um princípio astral, a tônica astral, porque Marte representa o astral do próprio planeta Terra, do próprio quaternário, tá? Representa a tônica astral, cuja parte mais externa é a Lua, então a Lua e Marte, mas vamos falar especificamente de Marte, e também como um princípio do quê? De agressividade. E você fala assim, puxa, mas a agressividade é algo negativo? Claro que não, depende de como você a direciona. Nós precisamos, o instinto da agressividade direcionado no sentido positivo é que dá um impulso à nossa vida. Por isso que Marte também representa o quê? O impulso. Agora, pelo lado negativo, nós temos o emocional com a agressividade. Num ponto, numa conjunção com o nodo sul lunar, que indica questões astrais mal resolvidas do passado, junto com Lilith, que representa esse aspecto complicado de esfinge, negativo, entendeu? Desafiador, mas desafiador aí num sentido muito forte mesmo, né? No signo de Aquário. Ah, olha só. Então nós temos essa conjunção, uma grande conjunção de Marte com nodo sul lunar e Lilith,
Lembrando que tanto o nó do sul lunar como o Lilith são aspectos da Lua. Uhum. Portanto, eminentemente emocionais, ligados também ao astral e à sensibilidade das pessoas, no signo de Aquário. Aí você fala assim, puxa, mas Aquário é um signo de ar, é um signo mental. A princípio, sim, como luz. Como luz, Aquário representa justamente o que é um signo mental, representa a inteligência, representa a solidariedade, a fraternidade, a quebra de paradigmas em busca de algo novo. Isso pelo lado de luz. Pelo lado de sombra representa a rebeldia pura e simples. Tá? E não só a rebeldia, como o aprisionamento em padrões emocionais. O próprio símbolo de Urano, que é o regente de Aquário, o regente arquetípico de Aquário, demonstra isso. Tá? E se nós formos observar... A bolinha com as barreiras nas laterais, isso, né? Exatamente. Você tem a cruz, as luas, e embaixo você tem o círculo do espírito. Uhum. Né? Então, a consciência, que representa o verdadeiro jogo de Aquário, está ali aprisionado. Né? Esse é o sentido de transcendência do signo de Aquário. E isso está muito bem cifrado no Arcano 18, a Lua, o Caos. Arcano 18, que é o arcano regente do signo de Aquário. Se nós formos observar o símbolo de Urano e o símbolo do Arcano 18, o simbolismo é idêntico. Como é que é? É o atingimento da consciência solar pela superação do aspecto lunar. Da superação do aspecto lunar. Né? Exatamente. Olha só, vamos tentar destrinchar um pouquinho, que você trouxe coisa para umas 19 eternidades. Coisa para 18 eternidades. Caramba. Né? O que eu achei muito interessante, João? Oi. Você iniciou a sua interpretação aqui pontuando muito a questão marciana da coisa, né? Como um aspecto de iniciativa, pautado por uma questão de agressividade, aquele ímpeto para você conseguir começar algo. Só que é isso, por um lado, num lado, vamos chamar assim, de consciência, pode ser aquela coragem para você tomar aquela Sim. iniciativa. Se por um lado de talvez não tanta consciência, pode ser aquele ímpeto, aquela impulsividade desnecessária e despreparada. Né? E isso agressividade pura e simples. Tá muito evidente no ambiente. Nossa. Essa questão. Tá pegando fogo. Um segundo ponto que você colocou, você ressaltou bem a questão de Lilith associada à esfinge. E eu acho que aqui tem um ponto importante. Porque quando a gente fala de esfinge, se eu não me engano, até na época do Núcleo 137, nós fizemos um programa sobre a esfinge. Fizemos sim. Quem quiser até dar uma procuradinha no YouTube, que é bem bacana. A esfinge, ela é uma figura arquetipal que sintetiza os signos fixos. É isso? Signos fixos, exatamente. Os signos fixos, que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Exatamente. Esses 4 signos que estão associados aos 4 elementos, a 4 estados de consciência, mas que, em conjunto, sintetizam uma quinta coisa. Um quinto ser, um quinto estado de consciência, o que seria a quinta essência divina, um próximo dia da criação, enfim, um caminho que nós, entendendo esse contexto, temos a condição de transcender. Só que, olha, então a gente falou de agressividade, de ímpeto, de coragem ou de impulsividade. Falamos de Lilith. A Lilith, ela é aquele aspecto lunar mais denso, né? Mais polarizado. Polarizado pelo lado negativo. Pelo lado negativo. De instintivo, animal. Certo. A Lilith é o nosso lado animal. Tá. Nosso lado animalesco mal resolvido. Eu achei que você colocou bem agora. O aspecto mal resolvido. Eu gosto muito, assim, as pessoas tendem a ter um pouco de preconceito quando interpretam o nosso lado animal. Mas nosso lado animal, num aspecto positivo, eu acho que é super importante, é necessário. Marte é um princípio um pouco disso porque é um instinto, né? Marte é um princípio instintivo. Por isso que o Arcano 11 representa o quê? A força. Aquele ser, a força. Abrindo a boca do quê? Do leão. Do leão, que ocultamente é um dragão. É um dragão. Certo. Então vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ou seja, até a própria questão para que nós consigamos decifrar o mistério da esfinge,
encabeçados pela necessidade desse uso dessa força marciana, está, não sei se existe até esse termo, obstaculizado. Está Eu acho que existe. Se não existir, passou a existir. por agora. essa questão lunar no seu aspecto mais denso. É quase como o destrinchamento do Arcano 18. Exatamente. Nesse cenário. É isso aí. Impressionante. E o que Fecha tudo. E o que eu acho que fecha melhor estão o quê? Em Aquário. E Aquário, nós não falamos que estamos na era de Aquário, Exato. numa época de trabalho mental, de coletividade, poxa, De abertura, internet. É muito engraçado. É quase como se todo esse conceito de fake news fosse uma manifestação desse cenário no seu aspecto mais denso. Mais denso, negativo. Exatamente. Inconsciente. Interessantíssimo isso. É muito louco, né? E você puxou uma coisa... uma coisa importante que eu não sei se nós já falamos, mas a tônica, entre as 7 tônicas que a gente chama do novo estado de consciência, do Pramanta, Marte representa o quê? Das 7 tônicas, a política. A política. Marte representa a política. É por isso que a política mexe tanto com a agressividade, com o emocional, com a esfinge das pessoas. Uhum. Por isso que a política acaba sendo a causadora de revoltas, de guerras, de conflitos. Entendeu? E, lógico, isso vem como... É uma caixa de Pandora. Sim. É uma caixa de Pandora. Porque é lógico que existe muito mais por trás, né? Mas a partir do momento que você abre essa caixa de Pandora, a coisa começa a se espalhar, né, para todo lado. Agora, a sujeira começa a se espalhar para todo lado. Vamos imaginar. Só uma coisa aqui, ó, que importante que você observou bem, Ademir, na sua colocação, tá? O ponto aqui de tensão maior continua envolvendo quem? Os signos fixos, que são os signos da esfinge, ó. A cabeça Draconis, né? A cabeça do dragão, o nó do norte lunar leão, nó do sul junto com Marte, Lilith e Aquário, Certo. né? E fazendo no dia da eleição um aspecto tenso com Vênus em Escorpião. Escorpião, vindo por esse lado, Escorpião é um signo de Marte também, com jogos de poder, né? E Vênus é um princípio que representa uma conciliação, né? Uma conciliação, uma harmonização, a diplomacia é regida por Vênus. No seu lado de luz, mas o seu lado de sombra, o lado de sombra, Lilith não deixa de ser um aspecto revoltoso e inconsciente de Vênus por conta da queda. Sem dúvida. Da hierarquia Sem dúvida. luciférica e tal, Lemúria, essas questões todas. Então, eu vejo aqui Vênus e ainda em Escorpião, né, que é um signo que representa um princípio de agressividade, também é um signo de Marte, poxa vida. Mas você percebe que se a gente aplicar aqui nesse aspecto opositor de Aquário, Escorpião e Leão, nós também estamos falando de o que seria a Lua, a força e a temperança. Perfeito. Né? O João explicou um pouco agora até essa ideia de força, e é legal explicar um pouco também da temperança, que é essa questão que o pessoal fala tanto na noção de equilíbrio, mas é aquele equilíbrio que só é alcançado quando nós visitamos as nossas próprias profundezas. É aquele renascimento que nós temos que fazer de nós mesmos. E essa é a luz de Escorpião. Aí o que acontece? Com a temperança do Arcano 14, o Escorpião renasce como uma águia. Aí é o Escorpião no seu aspecto transcendido. Legal. E agora nessa linha, essa interpretação que você associou para nós agora aí, de Marte, de Lilith, com os aspectos da Esfinge em Aquário, como que você interpreta o aspecto de luz, vamos chamar desse cenário? O aspecto de luz, cara, eu vejo como é uma superação dessas questões mesmo emocionais. As pessoas acabam se pegando em questões puramente emocionais. As pessoas veem a política e veem as eleições como uma maneira de externar os seus piores demônios. Uhum. E aí entra um ponto. Em vez de buscar um sentido de falar, opa, deixa eu procurar trabalhar isso conscientemente e ver que a política é uma das tônicas do Pramanta,
entendeu? E é uma chave, o quê? Para trazer um novo equilíbrio no sistema social, entendeu? Uhum. E uma nova forma de relações políticas, sociais, econômicas, enfim. Por favor. Olha só, eu lembro que certa vez eu estava estudando algumas questões de técnicas de argumentação. E eu lembro que existia uma que chama técnica do inimigo em comum. E muitos políticos usam isso, que eles criam uma lógica argumentativa buscando encontrar um inimigo comum a todos aqueles com quem ele vai conversar. E se você observar as estratégias de absolutamente todos os políticos que estão concorrendo, e aqui nós não vamos entrar em candidato, nem partido, nada, mas é de buscar medo e ódio que reside dentro de cada um e criar em cima disso as suas linhas argumentativas, as suas estratégias. Então você percebe como é muito coerente com esse cenário? Porque se tal for eleito, você perde emprego. Se tal for eleito, você perde o direito. Se tal for eleito, perde aquilo. Se tal for, vai voltar aquilo outro. Mas não é tudo numa ideia muito de destruição. Destruição pura e simples. Né? E eles vão fortalecendo essa noção de medo e ódio, que isso está conseguindo mexer com as pessoas. Muito. E num aspecto agora coletivo. Então a coisa tá tomando uma proporção que... Vamos lá. Eu ouvi recentemente de um colega, eu não sei nem se eu comentei isso na semana passada, mas é uma coisa importante. Se você for observar de um jeito bem pragmático, a nossa democracia é um bebê ainda. Sim. Né? Então a gente vive um cenário em que assim, ela ainda tem suas falhas, ainda tem muita coisa a ser aprimorada, mas a coisa ainda tá começando, né? A gente não pode falar que nós temos uma democracia plenamente estabelecida. Só que talvez nessas eleições, com esse cenário aparentemente, aparentemente / absolutamente caótico, talvez seja a primeira vez que pelo menos um grupo maior de pessoas tem tentado entender mais a fundo os seus candidatos, tem tentado tomar uma decisão minimamente embasada. Até porque se a gente brincar aqui e comentar, pergunta muito sincera para vocês que nos acompanham, quem aqui se lembra absolutamente de todos os candidatos em quem votou na última eleição? Deputado, estadual, federal, senador. Isso faz parte da problemática, né, que vai além da eleição, que é um problema político estrutural do próprio... Aí vai para a formação, para a estrutura do Estado brasileiro, que tem questões muito complicadas, questão de democracia, essa democracia representativa nossa, que infelizmente está falida. O princípio a gente entra um pouquinho no direito, né? A tripartição de poderes, que no Brasil é muito comprometida, é um saco de gato, com todo respeito aos gatinhos, né? Mas é um saco de gato, não existe, né? Coitado, Montesquieu acho que vira no túmulo. Mas é complicado. Então, eu observo assim, Ademir, a gente fazendo esse jogo aqui, nós dois, que isso está sendo tudo posto em xeque, realmente. É um momento de ser colocado. Vindo à tona, né? Vindo à tona. Então, você vê, do caos a gente traz o quê? A luz. Né? Do caos você traz o princípio da organização, da reconstrução. Né? A gente está vendo só o lado destruens, mas e o lado construens? Não é? E o que a gente também não está deixando de observar, eu não vejo ninguém falar de propostas, ninguém falar, por exemplo, a educação no Brasil, vamos só falar de educação, a educação é uma tragédia, não é de hoje, é um problema que vem de anos, de séculos, ninguém nunca toma providência, é sempre ruim, entendeu? E aí, sabe, por que nós não buscamos, como sociedade civil, nos organizarmos e buscar discutir, dialogar para trazer soluções que possam trazer benefícios a médio e, por que não, a curto prazo. É isso. E parando de ficar esperando um salvador. Exatamente, né? Entendeu? E focando nessa questão emocional, sabe? Mexer, tá louco, né? O negócio tá complicado. Mas vamos tentar buscar tirar o melhor disso. E acabou.
É isso aí. Ó, Não, tamo... gente, obrigado. Passou muito rápido, mas a semana que vem estamos aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Critiquem, comentem, mandem sugestões. Sugiram convidados também. Logo mais vai ter mais convidado aqui com a gente. E obrigado. Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.